Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do estudo do livro de Apocalipse. Lembrando que estes estudos estão sendo baseados na revista Apocalipse, Eis que Venho Sem Demora, da editora Cristã Evangélica. Esta é a edição 5, coleção Novo Testamento. E também no livro Tem Mensagem para Você, do autor Israel Belo de Azevedo. E então daremos continuidade com a 7ª parte da nossa série das Igrejas do Apocalipse. E no episódio de hoje, Pérgamo, a igreja tolerante com o mundo. Então, vamos para o nosso encontro de hoje. Bem, pensando em uma introdução, em nossos dias nós falamos muito acerca de tolerância, como uma virtude de bem viver, não é verdade? Mas o que viria a ser realmente tolerância? Se pegarmos e olharmos no dicionário, tolerância é uma tendência a admitir modos de pensar, modos de agir ou de sentir, que diferem dos de um indivíduo ou de grupos determinados. Pode ser grupos políticos, grupos religiosos. Hoje, uma palavra que está bem em evidência é tolerância. Mas será que é neste sentido que tolerância está aqui para a igreja de Pérgamo? Bem, nesta lição veremos, a exemplo da igreja em Pérgamo, como podemos estar tolerando pecados em nossa comunidade cristã e o que o Senhor da igreja diz a respeito disso. Uma coisa que precisa ficar bem claro para todos nós é que não devemos deixar de ser misericordiosos quando o pecado acontece na igreja. Mas a Bíblia é enfática a dizermos que não podemos tolerar o pecado. Uma coisa é sermos misericordiosos com o pecador. Outra coisa é a igreja tolerar o pecado do pecador. E é nesta linha que nós vamos discutir hoje. Então, vem comigo. Contextualizando a cidade de Pérgamo. Vamos pensar um pouco acerca da cidade de Pérgamo. Veja bem, Pérgamo estava situada na província romana da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia, como nós vimos nas cidades que já estudamos até aqui. Elas eram relativamente perto uma da outra. É só olharmos aqui no mapa, por exemplo. Pérgamo era uma cidade comercial e também politicamente muito importante para sua época. Em Pérgamo possuía uma das maiores bibliotecas da antiguidade, sendo o lugar, por exemplo, onde o pergaminho, que era construído de couro de animal bem tratado, um couro bem tratado de animal, o pergaminho foi usado pela primeira vez como material de escrita lá em Pérgamo. Só que Pérgamo se tornou um centro de adoração pagã, onde eram celebradas adorações a deuses famosos, até que conhecemos até hoje, os Zeus, Artemis, Dionísio e Asclépio, sendo que este Asclépio tinha uma imagem de serpente adorada como o Salvador mundial. No ano de 86 depois de Cristo, Domiciano, aquele mesmo Domiciano que falamos nas aulas passadas, que foi terrível para os cristãos, foi ele que exilou o irmão João e tantos outros irmãos nossos na ilha de Patmos, por exemplo.
No ano de 86, esse Domiciano determinou ser oficialmente chamado de um deus. Ele determinou que as pessoas o chamassem de senhor, adorando ele como um deus. O seu palácio era considerado um santuário. O seu trono era uma sede divina. Por esse motivo, o Senhor Jesus se refere a Pérgamo como o lugar onde está o trono de Satanás e também onde Satanás habita. Está lá no versículo 13. Essas palavras fazem referência à ação de Satanás por intermédio da religião falsa e da adoração ao imperador como antagônicas ao cristianismo bíblico. Ali estava uma igreja cristã, a igreja estabelecida em Pérgamo, um povo que não participava daquela adoração pagã, mas adorava o Deus vivo. Por isso, era tido como traidor, enfrentando algumas vezes a própria morte. Bem, mas para lembrarmos bem do conteúdo desta carta, eu gostaria de convidar o Cid Moreira para ler esta maravilhosa carta para nós. Olha só. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se. Senão, eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. À igreja em Pérgamo, o Senhor se apresentou como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Esse título se refere ao que João viu e antecipa o julgamento sobre os hereges da igreja, evidenciando que o julgamento de Deus se dá por força da sua palavra revelada. Isso nos faz lembrar até algumas passagens, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13 ali, vai aparecer a expressão, vai aparecer essa ideia de que esta palavra revelada penetra no mais íntimo e desconhecido do nosso ser. Em João 5, do versículo 38 ao 40, nós vamos ter ali o que dá vida eterna, não é o conhecimento intelectual da letra, mas aquele que fala as palavras de Deus. Aquele que fala as palavras de Deus era o Senhor Jesus. Então, o que nos dá a vida eterna não é o conhecimento intelecto, mas aquele que era o dono da palavra, ou seja, aquele que falava as palavras de Deus, a saber, Jesus. Ali em João, também no capítulo 12, do versículo 47 ao 49, a palavra de Deus julgará os que não a quiserem ouvir. Não quer ouvir a palavra de Deus? Tudo bem, mas ela vai confrontar e vai julgar você. Aí, pensando já numa aplicação que podemos fazer para hoje, a gente se pergunta: quem é que determina o que você crê a respeito de Jesus?
as tradições da igreja ou a palavra que direciona a igreja? É uma pergunta importante, porque quem deve determinar o que nós conhecemos, o que nós cremos em respeito a Jesus, é a palavra, e tão somente a palavra. Quando quem dita é a igreja, às vezes essa igreja está equivocada e apresenta Jesus de uma forma equivocada. Portanto, se você quiser conhecer o Senhor e saber realmente como ele se apresenta, vá para a palavra, porque é a palavra que revela o Senhor. Vamos seguir um pouco mais. Bem, o mesmo Senhor Jesus que se apresenta a esta igreja também fez elogios a ela. E aqui nós vamos ter alguns elogios. A igreja em Pérgamo ele disse: Conheço que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Essas palavras nos ensinam que, independente do lugar onde se encontra, a igreja evidenciará o temor do Senhor, obtendo dele o seu louvor quando ela conserva o nome do Senhor, quando ela não negar a fé no Senhor e quando ela estiver pronta à perseguição, ao martírio por fidelidade ao Senhor. O Senhor elogiou esta igreja porque ela, disse Jesus, conservas o meu nome, não negaste a minha fé. E ela estava pronta a ser perseguida, pronta a passar pelo martírio por fidelidade ao Senhor. Por exemplo, ele usa o caso de Antipas. Tudo o que a Bíblia relata sobre esse irmão, Antipas, está aqui no versículo 13. Nós não vamos encontrar outros relatos. Mas historiadores da igreja relatam que Antipas era um bispo em Pérgamo, nessa cidade. E nos tempos do imperador Domiciano, ele foi sentenciado ao martírio. Como é que ele morreu? Pegaram ele e colocaram ele dentro de um bezerro de bronze e esquentou ele ali dentro. Os historiadores narram que Antipas viveu seus últimos momentos de vida ali, sendo cozido vivo. Sabe fazendo o quê? Louvando o nome do Senhor, e quando a dor mais apertava, ele louvava e orava, orava e louvava. No final das contas, o que vale mesmo é a palavra de Jesus a respeito de Antipas. O que é que Jesus disse de Antipas? Minha testemunha, meu fiel. Senhor, que nós possamos encontrar essa graça diante de Deus. Por quê? Fazendo uma aplicação de Apocalipse para hoje, mais uma aplicação, observando a minha e a sua vida e a da nossa igreja, que palavras de elogio você acha que nós receberíamos do Senhor? Gosto sempre de fazer essas aplicações para repensarmos, né? Pensarmos mesmo nossa caminhada. Bem, Jesus fez elogios, mas também ele repreendeu aquela igreja ali em Pérgamo. Jesus Cristo não somente elogia a sua igreja, exaltando as virtudes dela, mas também a repreende pelos desvios cometidos. A primeira repreensão foi: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão, após não... Será que se lembra da história? Balaão, porque não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, o que é que ele fez? Ele aconselhou Balaque a enviar mulheres moabitas a fim de seduzir os homens de Israel para as suas festas pagãs. Lembra? Nessas festas, eles comiam comidas sacrificadas a ídolos e depois
se entregavam à prostituição. É só você voltar lá em Números capítulo 22, Números 25, que você vai encontrar essa narrativa. Jesus disse para aquela igreja: olha, vocês têm aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, eles fazem a mesma coisa. E ele fez a segunda repreensão: tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas faziam parte de uma seita, gnóstica, infiltrada no meio da igreja do Senhor. E eles tinham uma filosofia de vida que propagava estar Deus interessado somente na alma humana e não no corpo. Aí por isso eles se entregavam sem limites às relações sexuais, à bebedeira, à glutonaria. Esses erros foram amplamente combatidos pelos apóstolos, os apóstolos lá nas cartas, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, nas cartas pastorais, as cartas joaninas, ou seja, as cartas escritas pelo irmão João, as cartas de Judas, e na carta de Judas, né? Judas só escreveu uma carta. Então, essa doutrina dos nicolaítas, ela trabalhava essa ideia de que Deus não está preocupado com o meu corpo, Deus está preocupado com a minha alma. Então, com o meu corpo eu posso fazer o que quiser. E aí viviam uma vida totalmente tortuosa. E aí o Senhor repreendeu, o Senhor falou: vocês têm aí aqueles que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E Jesus repreendeu eles veementemente por isso. O Senhor repreendeu aquela igreja por sustentar, no sentido de segurar, né? De não se desfazer das práticas e os ensinos daquelas pessoas, como se não se constituísse problema. Era como se não tivesse problema nenhum, não tem nada a ver. Deus está preocupado com a minha alma. E então viviam nessa vida tortuosa. Em nossos dias, podemos estar cometendo o mesmo erro. Jesus repreendeu dizendo: vocês estão tolerando esse pecado aí. Em nossos dias, tolerância é uma das palavras do discurso politicamente correto, né? Temos que tolerar, temos que tolerar. Só que quando a Bíblia trata de tolerância, refere-se à atitude de acolhimento dos cristãos para com os seus semelhantes, e não para com as ideias mundanas e ideias corrompidas das pessoas. Portanto, a tolerância cristã é um ato de amor para com os outros, mas que não compromete a doutrina bíblica. Eu posso tolerar, sim. O próprio livro de Romanos, no versículo 15, fala, né, que a gente tem que tolerar o outro pelo amor, por amor, para que a outra pessoa não se escandalize e tal. Só que a gente precisa lembrar que, como eu disse no início, na introdução, precisamos ter misericórdia do pecador, mas não devemos tolerar o pecado. Jesus foi muito bem claro quando disse isso. Fazendo a aplicação de Apocalipse para hoje, muitos cristãos acham que pode ter vida de adoração no dia do Senhor e viver segundo suas próprias vontades pecaminosas nos outros dias da semana. É uma bênção no final de semana e durante a semana vive como os nicolaítas, né? Essa é uma forma demoníaca de entender o Evangelho. A igreja que tolera esse estilo de vida tem do Senhor, da igreja, uma palavra de repreensão também. E se você está vivendo assim, uma vida dupla, é hora de repensar. Porque diante de uma igreja tolerante com as práticas mundanas, o Senhor Jesus faz uma única exortação: arrependimento. E isso porque a tolerância com ideias mundanas se constitui pecado contra Deus. O Tiago, no capítulo 4, versículo 17, me lembro bem que ele diz: aquele que sabe que deve, fazer o bem e não faz, está cometendo
pecado. Daí, o Senhor anunciar uma peleja usando a espada de sua boca, ou seja, a sua palavra. Assim, aprendemos que todo e qualquer desvio da sã doutrina deve ser combatido. Não com cruzadas, com campanhas, com atos proféticos, declarações positivas de vitória, nada disso. É com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que se combate desvios, que se combate o pecado. E recheada de amor, né? Porque Deus é amor. Se a sua igreja, se a minha igreja tem identificado e combatido os desvios doutrinários, temos achado graça diante dos olhos de Deus. Mas, se estamos tolerando o desvio doutrinário, ou seja, tolerando o erro, o pecado, acobertando o pecado dentro da igreja, Deus não se agrada disso, não. Vamos caminhar um pouco mais. Olha, o mesmo Jesus que exortou também fez promessa. Que maravilha! Qual foi a promessa de Cristo a Pérgamo? Nesta carta nós aprendemos que o Senhor não somente elogia, ele repreende e exorta a igreja, mas ele também faz promessas, anunciando a recompensa que terá todo aquele que guardar a sua santa palavra. Essas promessas se referem a uma comunhão íntima que consta o seguinte: primeiro, ao vencedor dar-lhe-ei do manar escondido. Fala-se aí de refeição como sinal de comunhão perfeita com Cristo, né? O próprio Senhor, ele é o maná vivo que desceu do céu, o pão que mata a fome, que sacia para sempre a fome do homem, né? O Senhor tinha dito já através do profeta que enviaria uma fome sobre a terra que não era de pão, mas era da palavra. E o Senhor Jesus, ele vem saciar. Então, ao vencedor dar-lhe-ei do manar escondido, diz o Senhor. Segundo, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Aos vencedores nas Olimpíadas da Grécia Antiga, por exemplo, eram honrados com objetos de valor. Necessitavam, porém, de uma autenticação. Para esse fim, eles recebiam, além de grinalda, de louros, como falei na aula passada, recebiam também tabuletas de mármore branco com o seu nome. Receber a pedrinha branca explica-se, portanto, como elemento de homenagem ao reconhecimento do vencedor. Uma simbologia, né? E o 3, e sobre essa pedrinha branca é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui Apocalipse menciona pela primeira vez a palavra novo. Mais tarde falará sobre novos cânticos, Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Tudo novo, tudo novo. Essa é a senha do mundo vindouro de Deus. Tudo novo. A Bíblia conhece a mudança de nomes como mudança de projeto. Por exemplo, o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Mudou o nome de Simão para Pedro. Deus interrompe uma vida e a redireciona a seus eternos propósitos. Ele é especialista em mudar histórias. Ele muda não só o nome. Quando ele muda o nome desses patriarcas aqui, ele mudou toda a sua história, né? Toda a história deles também. Sim, o Senhor Jesus faz à sua igreja promessas de comunhão íntima. Se esta se arrependesse de seus pecados e guardasse a palavra dele, todas essas promessas se cumpririam. Você quer que essas promessas se cumpram na sua vida, meu irmão, meu querido aluno, minha aluna? Então, guarde fielmente a boa palavra do Senhor. Amém?
Bem, e assim nós concluímos o nosso encontro de hoje. A Bíblia afirma em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. A carta à igreja em Pérgamo nos mostra que o Senhor ainda hoje vela por sua noiva, santificando-a para as bodas do Cordeiro, como fala aqui em Apocalipse 19, versículos 7 e 8. E nesse zelo o Senhor elogia, repreende, exorta e faz promessas à sua noiva. E o faz com um propósito revelado em Efésios 5, 26 e 27, diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. E assim, finalizamos o nosso encontro, o nosso episódio acerca da cidade de Pérgamo. Mas falamos de Pérgamo até aqui apenas da Pérgamo do primeiro século. Será que Pérgamo também ainda existe? Bem, aí não tem para onde correr. Preciso recorrer ao nosso querido amigo, o Joaquim, o nosso guia turístico lá da Turquia. Joaquim, fala para nós um pouco de Pérgamo nos dias de hoje, meu querido. Um abraço e até a próxima, meu aluno. Olá, sou Joaquim da Turquia. No quarto episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, hoje a gente vai conhecer a terceira igreja, Pérgamo. Como eu disse antes, eu não sou uma autoridade religiosa, eu sou um guia turístico. Nestes vídeos, meu objetivo não é interpretar a Bíblia. Meu objetivo principal é dar-lhes informações básicas sobre a história e a geografia bíblicas. Eu acho que conhecer a vida dos cristãos do século I, que foram os primeiros a receber as cartas, nos ajuda a entender o Apocalipse melhor. Neste episódio, eu quero falar sobre 2 assuntos que afetavam a vida dos cristãos do século I. Eu quero falar sobre o sacrifício de animais nos templos pagãos e o significado dele para os pagãos e os cristãos. E também eu quero falar sobre o culto imperial, ou seja, a veneração de imperador romano como um deus. Mas como sempre, primeiro a gente vai conhecer a cidade atual. Vamos ver como é hoje Pérgamo. Ao contrário das primeiras 2 cidades do Apocalipse, Pérgamo não é uma cidade costeira. A cidade fica a 30 quilômetros do Mar Egeu. Pérgamo está 100 quilômetros ao norte de Esmirna e 80 quilômetros a oeste de Tiatira. Na cidade antiga de Pérgamo, tinha uma acrópole, ou seja, uma cidade alta, onde estão os mais importantes edifícios da cidade, e uma cidade baixa, onde morava o povo. Hoje, em cima dos restos da cidade baixa, está a cidade moderna de Pérgamo. E atrás da cidade moderna está o morro
da Acrópole, ou seja, da cidade alta, onde estão os principais restos da cidade romana. Hoje, este morro é um museu ao ar livre. Nas cidades greco-romanas, na Acrópole, ou seja, na cidade alta, sempre tinha os mais importantes edifícios da cidade antiga. Na Acrópole de Pérgamo é assim também. Tinha vários templos dedicados a diferentes deuses, tinha uma biblioteca, um arsenal. Para os turistas que visitam Pérgamo hoje, o edifício mais interessante é o Teatro Antigo de Pérgamo. É o teatro mais inclinado do mundo romano. Tem uma inclinação de 70 graus e uma capacidade de 10.000 espectadores. Também tem outros 2 edifícios antigos que estão ligados aos nossos 2 assuntos deste episódio. Um templo dedicado ao imperador Trajano e o grande altar de Zeus. Atrás de mim está o morro da Acrópole de Pérgamo. E em cima da Acrópole vocês podem ver uns pinheiros. No lugar deles, faz 2.000 anos, tinha o edifício mais monumental da cidade antiga. O altar de Zeus, ou seja, o grande altar. Hoje, a maior parte deste edifício está no museu em Berlim, na Alemanha. Na Bíblia, no Apocalipse, na carta escrita para a igreja de Pérgamo, está escrito assim: conheço as tuas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. Por seu tamanho e por sua arquitetura e importância histórica, muitas pessoas interpretam o altar de Zeus como este trono de Satanás. Mas como eu disse antes, meu objetivo não é interpretar a Bíblia. Meu objetivo é falar sobre a história e geografia bíblicas. Agora vamos falar sobre os altares e a função deles. O altar de Zeus, por seu tamanho extraordinário, é uma exceção. Normalmente nos santuários pagãos, o altar era uma pequena construção que ficava fora e na frente de naus, ou seja, o templo, onde realizavam o principal ritual pagão, sacrifício de animais. Depois de sacrificar os animais, os pagãos compartilhavam a carne entre eles segundo algumas regras. E às vezes vendiam a parte sobrada nos mercados. Para eles era importante comer desta carne. Assim fazia a parte da sociedade pagã. Na Bíblia, no Apocalipse, nas cartas escritas para as igrejas de Pérgamo e Tiatira, está criticado comer desta carne. Paulo, na sua primeira carta escrita para os coríntios, explica o assunto com detalhes. Ele explica em que condições é possível comer
e não é possível comer desta carne. Lá em cima do morro da Acrópole de Pérgamo estão restos de outro edifício importante, um templo dedicado ao imperador Trajano. O Apocalipse foi escrito no ano 95 d.C. na ilha de Patmos. Naquela época ainda não existia este templo, mas o culto imperial, ou seja, a veneração dos imperadores romanos como deuses, era uma importante realidade das cidades romanas da Ásia. Não tinha este templo, mas nas 3 principais cidades da Ásia romana, tinha 3 diferentes templos dedicados aos imperadores romanos. Aqui em Pérgamo, tinha outro templo dedicado ao imperador Octávio Augusto. Em Esmirna tinha um templo dedicado ao imperador Tibério e na capital da Ásia Romana, em Éfeso, tinha um templo dedicado ao imperador Domiciano. O povo que morava nestas cidades tinha que aceitar o imperador romano como um deus. Para os pagãos, isso não era um problema, mas para os cristãos isso era inaceitável. Por isso, muitas vezes os cristãos que moravam nestas cidades foram castigados. Os cristãos do século I, que foram os primeiros a receber o Apocalipse, muitas vezes foram castigados, discriminados e perseguidos. Mas, graças à fé, o amor e a coragem deles, o cristianismo cresceu. Bom, minha visita em Pérgamo agora termina, mas minha viagem na história e na geografia bíblicas continua. Minha próxima parada é Tiatira.